de Senhor, te chamam de Rei e Salvador. Olá, pérolas de Elohim, servos do grandioso Eu Sou, que a paz do Eterno estejais com todos nós. Louvado e bendito seja aquele que vive, aquele que reina para todo sempre, que toda honra e toda glória seja dado ao Elohim da nossa vida, que tem cuidado, que tem zelado por nós. Louvado e bendito seja Ele em todo o tempo. Nós damos graças e louvores ao Senhor por tudo quanto Ele tem feito por nós. Mas hoje eu gostaria de comentar um pouco sobre as atitudes que nos levam à morte. Mas antes, para a nossa meditação, eu gostaria de deixar em Hebreus 10, no versículo 38, que nos diz assim: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O Senhor, Ele nos ensina em tudo que nós devemos fazer na nossa vida para agradá-lo. Mas às vezes existem determinados momentos na nossa vida que nós desagradamos ao Senhor. Mas se nós orarmos e nos arrependermos verdadeiramente, o Senhor, Ele nos perdoa e coloca tudo aquilo ali no mar do esquecimento. Existem consequências? Sim. Mas o Senhor nos perdoou. Isso é louvável e é bendito para todo sempre. Em outrora, ali Israel, o povo de Israel, quem julgava aquele povo era o Todo-Poderoso. Não existia um rei em Israel. Mas o povo queria um rei. Todo o povo tinha, todos os países tinham um rei. Então o povo de Israel queria um rei. O Senhor fez segundo a vontade do povo. Levantou Saul como rei sobre aquela nação. Era um homem bonito, formoso, de boa estatura. Saul era um homem que tinha crescido ouvindo a palavra do Senhor. Ele não era inocente. Era um homem da tribo de Benjamim. Era um homem que sabia dos mandamentos que estavam na Torá, deixada por Moisés, o servo do grandioso Eu Sou. Então, Saul, ele como um rei, ele poderia entrar e sair aonde quer que ele quisesse. Era rei. Eu posso fazer o que eu quero, da forma que eu quero, à vontade que eu quero. Se eu faço um decreto, ninguém consegue anular o decreto, porque foi eu que determinei aquele decreto. Porém, Saul, ele foi desobediente ao Senhor. Fez coisas que não agradou ao Senhor. Quando um sacerdote, ele faz ofertas e sacrifícios pacíficos ao Senhor, é um mandamento, é uma ordenança que o profeta fizesse isso. Nem mesmo um rei ou qualquer outra autoridade poderia entrar e fazer sacrifícios e ofertas pacíficas ao Senhor. Existem lugares que nós estamos entrando numa área que é somente para o sacerdote entrar. E que não é para nós entrarmos. Ali ele pensou, eu creio, não tem nada a ver, eu sou o rei. Eu creio que não tem nada a ver. Era normal entre Samuel e Saul, né? Ali Samuel ia até Gigal e fazer sacrifícios de ofertas pacíficas ao Senhor. Ele tinha que esperar 7 dias por Samuel em Gigal. E Samuel falou com ele, vai até Gigal, espere por mim por 7 dias, que lá eu irei e farei sacrifícios e ofertas pacíficas ao Senhor. Mas chegando esses dias, o povo já começava a se dispensar e via que Samuel não havia chegado. Então, Saul temeu. Ele falou assim, então eu vou fazer ofertas, sacrifícios
ofertas pacíficas e sacrifícios ao Senhor. Assim que ele terminou de fazer, levantou o holocausto, terminou de fazer, Samuel chegou e falou: o que você fez, Saul? Ali ele falou: você quebrou o mandamento do Senhor. O Senhor tirou de você o teu reino e passou para um que é segundo o coração dele. Se você tivesse procedido direito, o teu reino seria de geração, teria passado de geração em geração. Mas você pecou. Ali, se nós olharmos na palavra, não revela que Saul se arrependeu daquele ato. Se arrependeu daquela atitude. Como um rei, eu posso entrar e fazer o que eu quero. Eu sou o rei. Ele não se arrependeu. Porém, o Senhor deu uma segunda chance para aquele homem. Algum tempo depois, Samuel vai até Saul e dá uma ordenança do Senhor. O Senhor pediu que ele fosse e destruísse todos os amaleques. Tudo que ali existia naquela cidade, amalequita. Porém, Saul ouviu a voz dos seus moços, das pessoas que estavam com ele. Vamos poupar o rei e os melhores animais para ofertas e sacrifícios pacíficos ao Senhor. Novamente, ofertas e sacrifício. O que ele tinha pecado no primeiro ato, novamente ele vem pecar novamente. Mas, portanto, ele pecou por causa que ele desobedeceu uma ordem do Eterno. Ele deixou de ouvir a voz do Senhor para ouvir outras vozes, que não era do Eterno. O Eterno já tinha dado um mandamento para ele, uma ordem, e ele não cumpriu a ordem. Pareceu bem, caiu bem ao seu ouvido e desceu ao seu coração fazer ofertas e sacrifícios pacíficos ao Senhor dos melhores animais que existiam naquele lugar. Mas aqueles animais eram animais que eram consagrados a Baal. Eram os melhores animais que eram de Baal. Que o povo ali naquele lugar tinha consagrado ao Deus deles, que não é o Todo-Poderoso. Quando Samuel chegou até Saul e falou: Saul, o que você fez? Eu ouvi as pessoas que estavam comigo. Eles falaram ali: vamos guardar esses animais. E poupou a vida do rei. Quando eu creio que ele falou aquelas coisas para Samuel, eu creio que ele falou feliz, né? Empolgado. E ali o Senhor falou, aí Samuel falou para ele: o Senhor te rejeitou de vez. Você deixou de ouvir a voz do Senhor para ouvir outras vozes. Você não cumpriu a ordenança do Senhor. Ali Samuel ficou muito triste. O Senhor rejeitou Saul de vez. E Samuel se retirou dali, nunca mais viu Saul. E mesmo assim Samuel orava, né, por Saul. E o Senhor falou para ele: por que você está tendo dó de Saul, sendo que eu já o rejeitei? Não tenha dó dele. Não tenha dó de quem eu não estou tendo dó. Muitas das vezes o Senhor está tratando com a pessoa, nós estamos tendo dó daquela pessoa. Se o Senhor o rejeitou, por que nós estamos tendo dó? Por que Samuel estava tendo dó? Samuel depois veio a falecer, o povo todo chorou, ficou triste por tudo aquilo, né? Porém, Saul também ficou triste, claro. Mas chegou um tempo que os filisteus ali estavam oprimindo o povo ali e Saul foi consultar ao Senhor. Os sacerdotes, né? Que naquela época ali era o profeta Natã, foi consultar os profetas, os sacerdotes em sonhos. O Senhor não falou nada com ele. Nada. Quando ele se tornou rei,
Ele pediu para exterminar todos os bruxos, todos os cartomantes, todas as pessoas que consultavam aos espíritos. Então ele pediu para, então ele foi e falou assim: existe alguém ainda que está vivo? Um dos pessoal deles falou: sim, tem. Era uma mulher. Me leve até lá. Ele foi lá, se disfarçou, foi até ela e pediu ela para chamar Samuel dos mortos. E ali ela lhe pergunta: o que você está vendo? Ela fala: está vendo, eu estou vendo um ancião de dias com a capa. Ele presumiu que aquele espírito ali fosse Samuel, por causa que era um ancião de dias e que era uma capa. E então ela fez subir aquele espírito da terra. E ele vai e fala: o Senhor não tem falado comigo? Eu perguntei, consultei, ele não falou nem comigo, nem através dos profetas, nem dos sacerdotes, e nem através de sonhos. Aquele espírito: por que você me incomoda? Se o seu Deus, se o teu Elohim, em outras palavras, ali, se o teu Deus, se o teu Elohim não tá te respondendo, e você vem clamar a mim, você vem pedir a mim. E aquele espírito ali falou para ele que eles iam perder, que ainda naquele dia, que ele e os filhos dele estariam com ele. Se o Todo-Poderoso não respondeu, se ele está calado, ele vai enviar um espírito para falar? Não, de forma nenhuma. O Senhor não vai contra a palavra dele. A palavra dele está escrito: não consultais mortos e adivinhos. Está escrito na palavra dele. Ele nos disse. Ele nos orientou. Então, portanto, aquele homem, sinceramente, ele desceu ao fundo do poço. Ele já estava morte espiritual. Agora já estava ao passo de ser a morte física. A caída no poço foi tão profunda que ele já não sabia mais quando era o Senhor que estava falando ou quando era o mal que estava falando. E realmente ele morreu naquele dia. Mas antes dele morrer, ele estava fraco, ele ficou triste, deprimido com aquelas palavras. E aquela mulher falou para ele: eu sou sua serva, deixa eu fazer uma comida para você. Ele falou: não. Mas ele ouviu as vozes do companheiro dele: não, vamos comer, você está fraco, a gente tem uma longa caminhada para frente. Ele foi e comeu. Uma comida de uma mão de alguém que não era para comer. Dentro de uma casa de alguém que não era para comer. Comida sacrificada. Comida de alguém que servia a Baal. Comida de alguém que não servia ao Todo-Poderoso. Porque quando uma pessoa não serve ao Todo-Poderoso, tudo que ela toca é impuro. Tudo que ela toca é amaldiçoado. Porque a pessoa não está servindo ao Todo-Poderoso, mas sim a Baal. Mas que nós venhamos a ouvir a voz do Todo-Poderoso. A ouvir o que está escrito na palavra. Que nós possamos nos orientar por ela e fazermos aquilo que agrada ao Senhor e servirmos ao grandioso Eu Sou, que é digno de todo louvor e de toda adoração. Que nós não venhamos ouvir as outras vozes. Quem tem nos aconselhado? Quem são os nossos conselheiros? Saul ouviu um monte de pessoas. Ele ouviu essas vozes.
mas a voz de um profeta que tinha sendo usado por Deus, trazendo uma ordenança para ele, ele deixou de ouvir e foi ouvir outras vozes. Que nós possamos fazer aquilo que o Senhor gostaria que nós fizéssemos. Que nós não venhamos entrar aonde que é para o sacerdote entrar. Que nós possamos clamar ao Senhor, que nos ajude a discernir quando é Ele que está falando e quando é o mal. Que nós venhamos a entrar aonde que o Senhor gostaria que nós entrássemos. Não aonde que não é permitido que nós entramos. Porque o Senhor vela para que a palavra dele se cumpra na minha e na tua vida. Vamos orar? Vamos clamar e glorificar aquele que vive, aquele que reina para todo sempre? Pai amado, o Santo dos Santos, o Rei da Glória, Santo dos Exércitos, digno de todo louvor e de toda adoração. Papai amado, nos ajuda, papai querido, a tomar atitudes que nos levam à salvação. Que nós venhamos, Senhor, a não entrarmos aonde que não é permitido que nós venhamos a entrar. Aonde que é somente o sacerdote. Pai querido, que nós não venhamos ouvir as outras vozes, mas que nós venhamos ouvir a tua voz. Nos ajuda a discernir, papai querido, ó Santo dos Exércitos. Tenha de misericórdia, Pai, de nós. Pai, só o Senhor tem palavra de vida eterna. Pai, nos guia, nos orienta por bondade e misericórdia do teu santo nome, Senhor. Operando o Senhor sobre as nossas vidas, quem impedirá? Oh, papai amado, nos guarda, nos protege, nos livra de toda armadilha, de todas as bandejas do inimigo nas nossas vidas. Abençoa as nossas famílias, os nossos familiares, Pai. Nos dê da tua força, da tua guarida. Assim nós te louvamos, te agradecemos e bendizemos ao Senhor por todas as coisas que o Senhor faz e tem feito por nós, em nome de Yeshua HaMashiach. Assim seja, Baruch Hashem em todo o tempo. Amém.